A gente muda muito na vida e nem sempre quem convive com a gente acompanha essas mudanças. Será que dá para continuar convivendo ainda assim? Aceita um chá de coragem? Elisama, quero sua opinião sobre algo que tem me incomodado muito ultimamente e às vezes me deixa muito dividida. Mudei da minha cidade há alguns anos e sempre sou convidada pelas minhas amigas que continuaram lá para a gente fazer um encontro para conversar, para matar a saudade. Mas cada vez que eu penso em retornar para a cidade, me sinto mal, com a sensação de que minha vida está muito diferente da delas e que é sempre meio estranho quando a gente fala sobre o que cada uma tem feito. Hoje, eu penso muito diferente da época em que nós éramos amigas, seja pelas escolhas profissionais, seja por outras escolhas da vida. Às vezes, quando converso com algumas amigas atuais sobre isso, elas falam que também se sentem assim, mas que faz parte retornar e ser mesmo diferente e engolir algumas coisas para estar perto de quem um dia faz parte da nossa história. E isso sempre vem na minha mente. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. A gente vive muitas vidas em uma vida só. Muitas. Eu tenho 40 anos e eu consigo olhar para trás e ver as fases da vida. E ver as fases que foram as fases da escola, a fase do ensino médio, a fase do pré-vestibular, a fase da universidade, os amigos que foram do estágio, os amigos que foram, as amigas que foram no meu primeiro trabalho, as amigas que foram de quando eu tive filhos, logo quando eu tive o meu primeiro filho. A gente vai tendo fases cada vez mais diferentes da vida, né? E eu acho que a beleza da vida está nisso, em aprender sempre algo novo, em mudar, em se transformar, em descobrir novas coisas sobre a gente, sobre a vida, sobre o outro. E em cada fase teve que nos acompanhasse. Algumas pessoas, elas ficam em todas as fases, elas são quase que uma constante. Eu tenho amigas, eu tenho uma amiga de que ela é minha amiga desde que a gente é muito pequenininha, muito pequenininha. E a gente continua amiga, e a gente já passou por todas as fases. Ela teve as fases dela e eu as minhas, e a gente sempre encontrou. E eu tive amigas que ficaram em algumas fases da vida, e que hoje a gente não se encontra mais, a gente não se vê. E o dia a dia, a rotina, os interesses mudaram, e cada um foi pro seu canto. Fato é que a gente não vai conseguir trazer com a gente todo mundo que cruzou a nossa história dentro da relação do mesmo jeito. A gente não tem essa obrigação. Assim como não dá para abandonar todo mundo que a gente conviveu, porque hoje a gente pensa diferente. E aí onde é que está o equilíbrio, né? Onde está o ponto em que eu sei que eu consigo conviver com você, apesar do que a gente mudou? O que é que permanece igual, o que não permanece, quais são os lugares que a gente ainda se encontra? E a minha primeira pergunta para você é: qual que é o mínimo para você se relacionar com alguém? O que é que você acha que é essencial para você ter uma relação com a pessoa? Lembrando que as relações, elas não precisam ser iguais. Que algumas pessoas você vai se relacionar tendo um contato diário, falando sempre, convivendo com, trocando sobre todas as coisas. Algumas outras pessoas você vai ter um contato mais esporádico. É aquele amiga que é legal para viajar, que é legal para ir no teatro, para ir para um show, para ir para o cinema. Cada pessoa vai ter um lugarzinho na nossa vida. Qual que é o mínimo para alguém ocupar algum lugar na tua vida? Você consegue hoje definir qual é esse mínimo? E antes de você me responder se você consegue definir qual é esse mínimo, eu quero que você olhe para saber se é um mínimo mesmo. Ou se não é uma lista bem grande de fatores e características que o outro precisa ter para estar perto de você. E aqui eu não vou falar sobre a pessoa que me mandou essa mensagem, eu quero falar sobre a construção que nós estamos tendo atualmente dos vínculos e das relações. Com o advento da rede social, a gente tem tido um mundo cada vez com menos contraditório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o algoritmo, ele pensa no mundo que você quer ver. Ele vai colocar no teu caminho, nas tuas postagens, na hora que você abre teu celular, assuntos e temas que mexem com você, que prendem a tua atenção de alguma forma. A tua atenção é o grande produto
que a rede social tem para vender para quem contrata. Então, ele precisa prender a tua atenção. Tem certeza que a tua atenção está com o que eles estão oferecendo. E aí, para que você fique mais tempo na rede social, vai cruzando no teu caminho pessoas cada vez mais parecidas com você. Junto com isso, com essa época do cancelamento tão forte, a gente está com critérios cada vez mais rígidos e endurecidos para ter alguém perto da gente. Então, como assim você votou em tal pessoa? Então a gente não vai se falar, porque você obviamente não presta. Como assim você gosta desse tipo de música? Como assim você gosta desse tipo de situação? Como assim você se permite estar nesse tipo de relacionamento? A gente vai colocando critérios de acordo com a nossa forma de ver a vida, que são o mínimo para alguém estar perto da gente. Mas aí esse mínimo fica muito, ou você é exatamente como eu espero que você seja, ou você é exatamente como o algoritmo tem regido a minha vida, ou então não quero você na minha vida. A gente não para pensar que cada um de nós vive em um mundo diferente. A gente percebe a realidade de um jeito diferente, sem nenhuma interferência do algoritmo. Cada um de nós enxerga um pedacinho da realidade. Como seres limitados que somos, nós somos incapazes de capturar a realidade inteira. Então a gente enxerga pedacinhos da realidade. Desses pedacinhos a gente conta histórias. O algoritmo, ele se vale desses pedacinhos da história que a gente conta e ele dá mais instrumentos para as nossas narrativas, para os nossos pedacinhos de história. E aí você começa a ver no teu celular somente quem pensa como você. Ideias que reforçam o que você já acredita, notícias que reforçam o que você acredita, conversas que reforçam o que você acredita, enfim. Você vê na sua rede social um mundo que é muito parecido com o que você quer. É um mundo que ele é feito sob medida para você. Tem um exemplo, uma história que eu volta e meia conto, que eu vivi com o Isaac, meu marido, que foi muito marcante para mim. Isaac é aquele cara que para comprar alguma coisa, ele vai olhar todos os detalhes, todas as funções, o material que as coisas são feitas, ele vai ver 357 reviews sobre aquilo, ele vai, enfim. Eu olho e penso, vai durar? Como é que tá o preço? Funciona? Tá bom, então vamos comprar. É isso aí que eu preciso saber, tá tudo certo. E aí, Miguel tava precisando de um fone de ouvido, de um headset, Miguel, nosso filho mais velho. Eu falei, amor, olha aí o headset pro Miguel. Ele foi pesquisar, jogou no Google, o mais barato, acho que tinha aparecido, sei lá, 160, 260 reais. Falei, você tá louco, criatura? Não é possível que o mais barato seja esse valor não, Isaac. Pelo amor de Deus, procura outro, tu também só gosta de comprar as coisas caras. Aí, abro meu celular apareceu um, sei lá, de 90 reais, tô chutando aqui que eu não lembro. E eu falei, amor, aqui, um bem mais barato. Ele, Elisama, aí se não apareceu pra mim. Aí ele foi, pegou o celular dele e jogou de novo a mesma pesquisa que eu joguei. O dele apareceu, os celulares a partir dos mais caros. Os celulares não, os fones. Por quê? Porque como o algoritmo sabe o que Isaac normalmente busca, o algoritmo foi lá dentro da pesquisa que Isaac normalmente faz e já deu os itens que são mais propícios para ele comprar. Quando eu fiz a minha pesquisa, ele filtrou e me mostrou os itens mais propícios para que eu comprasse. A gente jogou no Google a mesma pergunta. E a gente teve respostas diferentes, porque as respostas elas já não são mais universais. Não é, o preço é esse de acordo com toda a internet. Não. O preço é esse de acordo com o que você olha, com as lojas que você costuma verificar, com os critérios que você costuma julgar importantes. Você tem na sua rede social, no seu celular, essa construção diária de coisas alinhadas com o que você acredita. E aí a gente tem a falsa percepção de que o mundo é exatamente isso que eu tô vendo. E se você tá vendo o que eu tô vendo, tá lendo o que eu tô lendo, tem informação disponível e você continua pensando do jeito que você pensa, amor, ou você é burro, você é mau caráter, não é verdade? E aí eu não quero conviver com você. Só que o mundo que está na tua mão é um mundo muito diferente do mundo que está na minha mão. E eu não posso acreditar que você está vendo exatamente o que eu vejo, do jeitinho que eu vejo, e que você ainda consegue discordar. E assim, tudo bem, você ainda pode ver o mesmo que eu vejo, do jeitinho que eu vejo e discordar, porque isso é um direito seu. Mas em regra, a gente não está nem compartilhando o mesmo mundo, entendeu? A gente não está nem compartilhando a mesma realidade. Mas como a gente tem esses critérios tão bem definidos, você começa a falar, não, se você não votou nesse, você não
não pode andar comigo. Se você acredita nesse tipo de história, você não pode andar comigo. Se você lê esse tipo de livro, quem lê esse tipo de livro hoje em dia? Não dá pra gente ser amigo. Se você ouve esse tipo de música, você sabe de onde vem essa música. Não, também não vai andar comigo. Você usa esse tipo de roupa, você pesquisa em determinado site. E aí a gente vai aumentando os critérios do que seriam as pessoas que valem a pena estar com a gente, das pessoas que não valem a pena estar com a gente. E isso é tão perigoso, porque eu deixo de ver um mundo diverso ao meu lado. Eu deixo de encontrar pessoas que me provocam, que me fazem pensar além do que o meu algoritmo me mostra, que me fazem questionar um pouquinho as minhas certezas. Eu deixo de me encontrar com o outro, porque esse outro não atende os meus critérios, que teoricamente seriam os mínimos para conviver comigo, mas que não são o mínimo. São critérios que, em regra, são bem difíceis de alcançar porque eu quero o meu espelho. Né? Porque a gente está vivendo muito essa fase de narciso, achar feio que não é espelho. Eu não tô falando que você tem que conviver com aquela pessoa que te cansa, que te... Meu Deus, que coisa exaustiva conversar com essa pessoa. Que a pessoa é uma metralhadora de preconceitos. Não tô te dizendo isso. Em momento nenhum. O que eu tô te dizendo é que não existe somente a opção me afastar completamente das pessoas ou conviver somente com pessoas que pensam, se você pensar exatamente igual a mim. E a gente ficar grudado e grudada. Eu ainda posso, de vez em quando, visitar aquelas amigas que eu não vejo há muito tempo, que tomaram escolhas completamente diferentes das minhas, mas que se a gente foge desses temas que eu sei que são sensíveis na nossa relação, a gente ainda vai rir muito. A gente vai relembrar de coisas que a gente viveu que são muito engraçadas. A gente vai olhar coisas que a gente ainda admira uma na outra. A gente ainda vai encontrar muitos pontos em comum. Meus amores, se a gente se encontrar com qualquer pessoa, a pessoa mais repugnante que você pode imaginar na vida, e você ficar presa com essa pessoa por um tempo, e vocês conversarem sobre tudo, vai encontrar, vai chegar a algum ponto que você vai falar, nossa, eu também penso isso. Eu também vivo isso. Porque a nossa humanidade, em alguns pontos, ela se cruza com o outro. E a gente fala, nossa, eu também experimento a vida desse jeitinho aí. Não nessa situação específica, mas nessa daqui. E como é análoga, como é parecida. A gente tem conseguido ter interesse de fazer esse caminho com as pessoas que já estiveram na nossa vida e que por algum motivo a gente ainda admira, ainda acha legal. Há um tempo, eu encontrei uma amiga muito querida e a gente falava sobre a vida e ela queria me apresentar uma pessoa. E ela falou assim, olha, agora essa pessoa... ela tem um posicionamento político muito diferente do nosso. Mas é uma pessoa que atua em tal coisa e tem esse trabalho lindos que ela pratica, ela tem coisas muito maravilhosas. E ela falou, e às vezes eu acho que ela faz muito mais do que eu. Com todas as crenças que eu tenho sobre a vida. E a gente conversou um tempo sobre isso, sabe? Sobre o quanto a gente estava encarcerando nas caixinhas quem as pessoas são e não conseguindo olhar para além dos rótulos sociais que a gente encaixa nas pessoas. O quanto, com a intenção de ser livre, de pregar uma vida mais expandida, muitas vezes a gente está se aprisionando o outro. Porque se ele não é tão livre quanto eu, então a gente não vai conversar, né? Porque não faz sentido conversar com uma pessoa aprisionada como você. E a gente botando os critérios. Eu não tô te julgando, nem te falando que você é assim, eu nem te conheço. O que eu quero dizer é que é uma observação que eu tenho feito de mim, sabe? Dos critérios que às vezes eu tenho pra encontrar as pessoas. E que tem gente que eu falo, nossa, mas a gente não tem mais nada a ver, eu nem vou lá. E de repente eu encontro a pessoa e a gente ri muito, e a gente lembra de outras coisas, e a gente fala de um jeito leve sobre tantos outros assuntos. E eu me divirto. E talvez aquela pessoa não seja a pessoa com quem eu vou conviver, que eu vou sair sempre, que vai almoçar todo domingo na minha casa. Às vezes a pessoa que eu quero bem perto de mim é sim alguém que tem valores muito parecidos com os meus, uma visão de mundo muito parecida com a minha, que eu não tenha que explicar e defender cada ponto de vista o tempo inteiro, porque é realmente muito cansativo.
Mas isso não quer dizer que todas as pessoas ao meu redor elas têm que ser esse lugar seguro. Entende? Isso não quer dizer que todo mundo ao meu redor tem que me entender nesse nível. Eu posso ter critérios nas minhas relações. E eu posso ter pessoas com quem quero me relacionar sempre. Eu posso ter aquela pessoa que eu sei que eu não preciso falar muito, porque ela vai me entender facilmente. Quando eu falar uma coisa, ela vai sacar e eu não vou precisar defender o meu ponto de vista para ela. E aí essa pessoa eu vou ter mais perto. E pode ter aquela pessoa que eu não vou ter tão perto o tempo inteiro, porque a gente ia se estranhar muitas vezes. Mas que é importante eu ter ela na minha vida, que é legal encontrar de vez em quando, que é legal lembrar que o mundo é maior do que as minhas perspectivas. E aí eu volto para a pergunta do começo. Qual que é o mínimo para a pessoa conviver com você? Mas um mínimo que seja um mínimo realista. O mínimo que é o mínimo é você atender a minha lista de 152 critérios para saber se você é uma pessoa confiável para se relacionar ou não. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando um mínimo de proximidade, de sensação, de sentimento, de encontro, de conversa, de riso. Eu estava conversando com uma amiga e ela me dizendo que ela tem uma amiga que ela tem opiniões sempre muito diferentes da amiga. E que de 10 coisas que a amiga fala, 9 ela problematiza. E aí ela disse que esses dias essa amiga pediu uma opinião dela e falou, cara, eu quero a sua opinião porque eu sei que você é lúcida. Eu sei que você vai me dar uma opinião, você não vai me falar o que eu quero ouvir. Pois é importante eu ter na minha lista de amigos aquela que eu sei que vai me falar, então, deixa eu te falar aqui que não é desse jeito que tu tá pensando, não. Eu tô pensando de um jeito diferente. Pode ser que eu não queira dormir e acordar com essa pessoa, que conviver com essa pessoa todos os dias seja exaustivo. Mas que eu tenho essa pessoa num lugar de importância na minha vida. Tenho essa pessoa ali num lugar de caramba, eu quero encontrar com ela e saber como é que ela tá vendo isso aqui. Eu preciso encontrar com ela de vez em quando, é divertido encontrar com ela de vez em quando, é provocador encontrar com ela de vez em quando. Entende? Onde a gente está... O que a gente está construindo nas nossas relações com as pessoas ao nosso redor? A gente está querendo que toda relação, ela ocupe tudo? Que toda conversa seja essa conversa em que eu não preciso me esforçar muito para explicar o que eu acredito? Que toda conversa ela me mantenha num lugar de muita segurança? Será que não tem nuances nas conversas, nas amizades e nos encontros? E sim, existem relações que elas vão ficar no passado. Existem pessoas que hoje eu olho para trás e penso, nossa, hoje eu não me relacionaria com essa pessoa. Hoje eu não me aproximaria dessa pessoa. Hoje, se a gente se aproximar e ela fizer esse tipo de piada que ela fazia comigo, ela vai ouvir uma resposta que eu não daria naquele tempo, porque eu tinha vergonha, porque eu achava que amigo não fala essas coisas. Sim, gente, tem relações que vão ficar no passado, que realmente não fazem sentido nenhum com a nossa história, com o que a gente está construindo, com o que a gente está acreditando, com o que a gente está aprendendo sobre a gente, sobre a vida. Existem, mas eu não consigo acreditar que são todas as relações. Entende? Eu não consigo acreditar que é todo mundo que a gente conheceu na vida, que precisa ficar no passado. Por que não está tão alinhado com a pessoa que eu sou hoje? Por que não está tão alinhado com essa versão de que eu sou? Porque a gente ainda vai mudar muito, né? Eu tô com meu marido há 16 anos. A Elisama que eu sou hoje não é a Elisama que Isaac conheceu. O Isaac que ele é hoje não é o Isaac que eu conheci. E a gente vai fazendo no dia a dia novos acordos para essas novas pessoas que a gente é e a gente vai descobrindo o quanto faz sentido pra gente estar perto um do outro, sabendo que a gente é diferente. E talvez a nossa conversa corajosa de hoje seja te perguntar se diferente é ruim. Desde quando o diferente é necessariamente ruim? Desde quando o diferente significa impossível de conviver? Desde quando a gente precisa conviver somente com o que é o nosso espelho? Será que diferente não pode ficar só no lugar de diferente? Não pode ser só um lugar de, nossa, como ela vê a vida. Nossa, que interessante como ela percebe as coisas. Às vezes, que triste que ela percebe as coisas desse jeito. Caraca, será que se eu não tivesse saído da cidade, se eu tivesse ficado aqui, morando em Esquecidinha do Oeste, eu ia estar pensando desse jeito? E será que porque eu saí de Esquecidinha do Oeste, eu sou mais
iluminada do que quem ficou. E eu tenho olhado muito para mim mesma e me questionado se os meus aprendizados me fazem ficar arrogante diante de quem não tem o mesmo aprendizado do que eu, de quem não viveu o que eu vivi, de quem não leu o que eu li, de quem não pesquisou o que eu pesquisei, de quem não teve os encontros que eu tive. Eu tenho tido muito cuidado em entender que os caminhos que eu trilhei não me fazem melhor do que ninguém que já cruzou o meu caminho. E aí fica a pergunta se diferente é ruim. Se diferente necessariamente significa impossível de conviver, impossível de estar perto. Se o diferente só não quer me mostrar que existem jeitos diferentes de estar perto. Que a gente pode construir uma relação de um outro jeito. E que eu posso sim voltar para o interior de vez em quando e rir com essas pessoas e ainda estar perto. Ou eu posso olhar para trás e ver, caramba, essa era uma relação que me violentava. E eu não ria com elas, elas riam de mim. Eu não quero mais estar perto delas. E eu decidi que aquela violência é algo que eu não vou viver mais. Mas que seja consciente, sabe? Não é algo que é fechado. É algo que a gente pode analisar, perceber, desenhar e redesenhar os limites com uma escuta honesta. Uma escuta honesta com quem a gente é, uma escuta honesta com quem o outro é, e uma escuta honesta com o mundo, gente. Que não é feito a nossa imagem e semelhança, ainda bem. Ainda bem. Se você acha que esse assunto rende no grupo das amigas, joga lá. Joga no grupo das amigas. Perguntei, gente, vocês acham que a Elisama tá... Concorda que a Elisama ou a Elisama veio louca? O que vocês acham? Joga lá. Conversa. Você vive isso também? Deixa um comentário aqui, tá bom? Beijo. E até o próximo episódio.